Esta é a disciplina Conceitos Básicos de IoT e Sistemas Distribuídos. Eu sou o professor Carlos Montes. Esta disciplina é dada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Automação e Sistemas da UFSC, e eu vou falar brevemente sobre a instalação do Node-RED na forma de um container da ferramenta Docker. Existem várias formas de se instalar o Node-RED no seu sistema operacional. Por exemplo, como o Node-RED é desenvolvido usando a biblioteca Node.js, é natural usar o gerenciador de pacotes do Node, o npm, para instalar o Node-RED. Outra forma de instalar é, se vocês estiverem numa distribuição Linux, usar um gerenciador de pacotes convencional da tua distribuição, tal como o Snap. Mas eu vou mostrar para vocês a instalação do Node-RED na forma de um container usando a ferramenta Docker, que traz diversas vantagens. Ela traz a vantagem de isolamento, facilita o backup e a posterior restauração, e ela também é uma forma de instalação limpa. Quando vocês instalam o container, todos os pacotes, as bibliotecas, as dependências e as configurações do Node-RED, elas ficam numa unidade padronizada dentro do container. Isso elimina conflitos de versão de bibliotecas e torna a aplicação portável para outros ambientes. Essa característica também torna mais fácil fazer o backup e a posterior restauração, porque é possível ter toda a configuração mantida mesmo após a desinstalação do Node-RED. A gente diz que ela persiste. Isso torna o backup muito mais simples. E também, se vocês removerem o container posteriormente, após removê-lo, o sistema operacional permanece intacto e limpo. Todas as bibliotecas dependentes do container são desinstaladas junto com o container. Eu não vou mostrar para vocês como se instala o Docker. Eu só estou mostrando aqui uma página que traz informações como fazer isso. Então, se vocês forem nessa página, vocês vão instalar o Docker no sistema operacional de vocês. Após instalar o Docker, vocês vão executar um comando do tipo docker run -d, passando "-name", um nome, "-p", uma porta associada ao host e a porta 1880, que é associada ao Node-RED, e esse nome aqui que é padronizado. Aqui é o nome da pasta Node-RED e o nome da biblioteca Node-RED. O significado desses parâmetros eu vou mostrar depois. Mas quando vocês executarem esse comando, o Docker automaticamente vai verificar se você já tem essa pasta com Node-RED. Se não tiver, ele vai fazer o download automaticamente lá do site do próprio Docker, vai pegar a última versão que tiver lá e ele vai criar o container com essa imagem que ele fizer o download. E o que ele vai baixar? Ele vai baixar a última versão do Node-RED, a distribuição oficial. Ele vai baixar o Node JavaScript, né, o Node.js, as bibliotecas com suas dependências, a configuração já direitinho, o sistema básico, e tudo empacotado e prontinho para uso. Eu falei para vocês que eu prometi para vocês que eu ia explicar esses parâmetros. Então vamos olhar o que eles são. O primeiro deles é "-d". Ele é opcional, né? Se vocês executarem com "-d", vocês executam esse comando desatachado da interface de comando. A gente diz que a gente executa em background, né? Vocês executam o comando, o Node-RED começa a executar e ele retorna para o prompt do terminal de comando de vocês. O segundo parâmetro é "-name" e um nome, que aqui está meu Node-RED, mas é o nome que vocês vão escolher para o container. O terceiro parâmetro é a associação da porta padrão que existe para o Node-RED, que é 1880, já é padronizada, com a porta que vocês vão usar no teu sistema operacional. Se vocês usarem a opção "-v" e um nome, ele vai criar um volume. Esse nome Node-RED data aqui, vocês que escolhem, né? Ele vai criar um nome de um volume que, mesmo se vocês desinstalarem o Node-RED, ele vai persistir, vai permanecer. Isso vai facilitar enormemente para vocês fazerem backups, manterem versões das suas aplicações. Assim que o Node-RED estiver executando, vocês vão abrir um browser, né, um navegador, né, de internet, tipo o Mozilla Firefox e o Google Chrome, e vão digitar http://
o endereço IP, como aqui nós estamos instalando localmente o Node-RED no próprio computador, então vou usar aqui localhost, né? A minha máquina local. E como eu falei para vocês aqui usarem na porta do host a porta padrão 1880, vocês vão botar o endereço IP local e a porta 1880 e vai aparecer uma tela de bem-vindos, né? Se for a primeira vez que você estiver executando o Node-RED. Como eu falei para vocês que vocês podem mapear várias portas da tua estação, do teu computador, do teu sistema operacional para a porta padrão do Node-RED, aqui dá um exemplo que a pessoa instala 2 containers, uma ele instala na porta da estação, na porta do host 1880 e outra 1881. A que ele instala em 1880, ele é o container que ele resolveu dar o nome de Node-RED 1, e na porta 1881 é que ele resolveu dar o nome de Node-RED 2. E qual seria a vantagem dele ter mais de um container? Ele pode ter 2 ambientes. Um ambiente de desenvolvimento, onde ele está testando novas aplicações, novas configurações, e outra ser um container com um ambiente de produção com já todas as aplicações testadas e funcionando. Também é possível, se ele estiver num ambiente, numa empresa, que ele tenha várias versões, uma para cada cliente. Por exemplo, se for um desenvolvedor, cada um ele mapeia para uma porta diferente e pode ter vários clientes isolados, executando em containers separados. Eu falei para vocês que é possível usar o parâmetro "-v" e manter um volume. E isso permite que os dados, as aplicações, as configurações instaladas permaneçam, né? A gente diz que tem persistência, mesmo se desinstalar o Node-RED. Isso facilita backups, né? Então, se a gente não usar o parâmetro "-v", não vai ter essa facilidade. Agora, se a gente criar um volume com parâmetro "-v", mesmo que a gente desinstale aquele container, é possível depois instalar novamente e restaurar todos os dados. Existe um comando do Docker que a gente lista os volumes. Então, se a gente der docker volume ls, a gente vai listar todos os volumes, se houver, né, que está instalado no teu sistema operacional. E conforme eu falei para vocês, as vantagens de usar o volume é que o dado sobrevive mesmo após desinstalar o Docker. Então, por exemplo, se vocês derem um comando na forma de criar um volume, então vocês vão criar um container chamado meu Node-RED e esse volume Node-RED Data, né? Se vocês pararem o container, removerem posteriormente com esses 2 comandos, tá? Docker stop, docker rm, vocês vão remover, mas se vocês instalarem um novo container, pode ser, aqui está com o mesmo nome, né? Mas poderia estar um outro nome, mas usar o mesmo volume, vocês vão ter um novo container com o mesmo dado que havia antes. Então, isso facilita enormemente vocês fazerem backup, transportarem seus dados para outros computadores, com outros containers. Vocês podem atualizar as versões do Node-RED sem perder os dados das suas aplicações. Vocês podem ter múltiplos ambientes, né? Cada volume ser para um ambiente de desenvolvimento. Então, tem todas essas vantagens. Existem vários comandos que são associados ao Docker. Eu só vou elencar rapidinho aqui, mas são muitos. Então, vale a pena vocês darem uma olhada no Docker. Por exemplo, se vocês derem Docker start e o nome de um container, vocês vão iniciar um container, né? Se vocês derem um stop, vocês vão parar, né? Vão pausar esse container. E se posteriormente vocês resolverem dar um start novamente, ele vai restartar. Se vocês quiserem listar quais processos estão executando no seu Docker, existe o comando docker ps, né, com parâmetro ps. E para remover, docker rm. Mas como eu falei para vocês, isso aí é a ponta do iceberg, isso aí é só alguns comandos. Como o próximo vídeo eu vou dar um exemplo de uso do Arduino no Node-RED, eu vou precisar mapear a porta serial do meu sistema operacional para a porta serial do meu container. Então eu vou usar o parâmetro "-device e vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a porta do meu
sistema operacional, que é essa aqui, ó, /dev /tty_acm0, está mapeada para a porta do container com o mesmo nome. Esse nome de porta aqui, ele é específico de cada sistema operacional. Se vocês estiverem usando o Windows, vai ser diferente. Se for uma outra versão do Unix, vai ser diferente. É que no caso do meu sistema operacional, quando eu conecto um Arduino na minha interface USB, ele mapeia o meu Arduino para essa porta serial, /dev /tty_acm0. Mas no caso de vocês, vai ser outro nome de porta. Então, esse comando é necessário para eu poder usar a porta serial dentro do meu container. No caso do meu Linux também, eu preciso ter privilégios. Tá? Eu uso um Linux distribuição Mint, e aí eu preciso usar esse parâmetro --user roots para ter privilégios de administrador, para poder ter acesso à porta serial. Se vocês usarem esse parâmetro, fiquem cientes que eu botei uma observação aqui de baixo, que vocês estão liberando para o Node-RED ter acesso de forma privilegiada ao hardware do teu sistema operacional. Então, isso pode ser perigoso para um ambiente de produção, porque alguém pode invadir o teu computador através do Node-RED. Vocês estão liberando o acesso. O próximo vídeo eu vou mostrar um exemplo de uso do Node-RED com Arduino. Então, só vou dar uma dica, porque tudo vai ser visto melhor no próximo vídeo. Então, quando vocês abrirem a ferramenta Node-RED, vocês vão, no menu principal, escolher a opção Gerenciar paleta e vão escolher a opção Instalar. E vocês vão procurar por Arduino. Vão aparecer vários nodos relacionados ao Arduino. Eu vou recomendar que vocês instalem este Node-RED Node Arduino, que ele tem uma biblioteca de comunicação serial chamada Firmata, que vai conectar o seu Arduino com o Node-RED. Mas muito mais vai ser visto no próximo vídeo.